Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Nayara, sou professora de educação infantil, mais especificamente da primeiríssima infância, atuo em creche na rede municipal de Santo André e também sou mestranda pela Unesp. E hoje venho aqui participar desse evento e trazer algumas reflexões, contribuições, provocações acerca do meu tema de pesquisa, que é sobre o desemparedamento na creche. E o primeiro convite que eu faço para você é relembrar a sua infância. Então pensa na criança que você foi. Que tipo de brincadeiras você fazia? Em que lugares? Você brincava no quintal? Você brincou em terrenos baldios? Subiu em árvores? Você teve a oportunidade de brincar com terra, com lama, fazer comidinhas com elementos da natureza? Como eram as relações? Você brincava sozinho? Ou você brincava com os vizinhos? Sua casa estava sempre com os primos? Teve a oportunidade de brincar na rua? Todas essas questões que eu trago aqui talvez pareçam muito distantes para as crianças que vivenciam a sua infância atualmente, não é mesmo? E a gente entende que o contexto social é outro, né? A cidade é outra, né? Então a gente tem vários fatores, como por exemplo a especulação imobiliária, né? Então a gente tem poucos terrenos com casas grandes, com casas com quintais, as casas são pequenas, muitas vezes não tem quintal, muitas crianças moram em apartamento, a rua, né? Hoje em dia o fluxo de carro, de motos, ônibus é muito maior do que talvez na sua época, além de fatores, né, como a família não ter essa oportunidade, porque trabalha muito, tem muitas demandas e acaba não tendo isso como uma prioridade, né? Mas quando você trouxe essa memória, você ficou feliz? Você sentiu alegria? Você, enquanto criança, você se lembra de ser essa criança ativa? Provavelmente sim, né? E hoje as nossas crianças, muitas que vivem, principalmente as que vivem em contexto urbano, elas estão emparedadas, né? Elas estão sempre dentro de casa, dentro do apartamento, dentro da escola, dentro de shopping. Então, a maior parte do tempo elas têm um teto sobre a cabeça e não o céu, né? Então, que tipo de memórias te veio? Você lembrou de cheiros, de texturas, de vivências, de pessoas, de lugares? E essas crianças de agora, né? Que tipo de memórias elas vão ter em relação a esta fase tão curta da vida? Então a reflexão, a conversa que eu quero fazer hoje com vocês é justamente sobre isso, né? Pra gente pensar qual é o nosso papel em relação a isso. E falo aqui especialmente para quem é educador, para quem atua ali na educação básica, porque é onde a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Ter essa preocupação em resgatar essa vida que existe lá fora e dentro da criança, né? Trago agora para essa conversa um convidado muito especial, que é o Ailton Krenak, dentro do seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele traz uma das dicas, né, ali para a gente tentar adiar esse fim do mundo, e ele diz assim: nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. E isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Então, eu entendo que as crianças que passam por nós, né, as crianças, os jovens que passam por nós, eles ainda são como essas pequenas
estrelas dentro dessas constelações. E dentro deles tem essa vida, né? Tem essa vontade de viver, de sentir alegria, de cantar, de dançar, né? De ser ativo. E ele diz que enquanto houver, né, essas pessoas alegres, né, vivendo com esse desejo de viver, de usufruir da vida, a gente vai ter histórias para contar, né? Porque as histórias vêm da onde? Elas vêm a partir da vivência, da experiência, né? Quem vive tem história para contar. E como é que essas nossas crianças estão vivendo essa infância, né? E isso eu trago essa reflexão tanto se você está assistindo enquanto responsável por uma criança ou quanto educador, né? Qual é a nossa responsabilidade em manter a vida dentro dessas pessoas, né? Para que a gente possa de alguma forma adiar o fim do mundo, manter esses sonhos vivos, né? Falando um pouquinho agora sobre o termo, né? Já dei ali uma pincelada sobre a questão do emparedamento, que é essa realidade de estar dentro das paredes, com teto, né, muito confinamento ali, né, de certa forma, dentro de espaços fechados. E o desemparedamento é o contrário disso, né, mas ele não é só estar do lado de fora, ele também tem a ver com a concepção, com a visão que você tem sobre criança, sobre infância, a forma como a gente compreende essa infância, né, vai nortear um pouquinho sobre a forma como a gente estrutura todo o nosso trabalho, né, nosso planejamento, a forma como a gente organiza o nosso espaço, tudo isso vai revelar qual é a nossa concepção, né? Então pensa em um dia da sua criança na escola, né, ali do seu aluno. Qual foi o espaço que ele mais ficou? E qual foi o espaço que ele menos ficou? A gente ainda tem, em muitas situações, a prática de o parque, por exemplo, ser uma recompensa e não um direito. Se a criança fez as atividades, se a criança se comportou, ela tem direito de ir ao parque. Caso contrário, esse direito é tomado dela, né? E o parque representa o que para a criança? A liberdade, né? O direito de explorar o livre movimento, a brincadeira, as relações, justamente estar muitas vezes em contato com essa natureza, com esse céu, com esses outros seres vivos, né? Então, esse tipo de ação diz sobre a nossa concepção, né? Tanto de educação, de criança, de infância. Pensar um pouquinho quando a gente vai, por exemplo, comprar materiais, né? Você vai lá comprar material para a educação infantil. Você prioriza materiais de plástico ou materiais de madeira? Quando vai se montar um parque na escola, por exemplo, um espaço, você privilegia um espaço com plástico ou com madeira, né? É um espaço que as crianças vão poder subir, correr, se pendurar, tem liberdade, o corpo. A professora, estando nesse espaço, ela vai dizer mais sim ou mais não para essas crianças. É um espaço que vai permitir esse corpo descobrir coisas por si só ou precisa de muita mediação, de muita intervenção. Tudo isso faz parte de você pensar sobre esse processo de desemparedamento, né? Não é apenas estar lá fora, mas é o como vai estar lá fora, né? Que tipo de intencionalidade você tem ao estar lá fora também. E aí eu trago uma pergunta, né, para vocês. Então, quando você faz o seu planejamento, né, você olha para os espaços, você privilegia os espaços. Então, pensar que você, enfim, vamos supor que você seja um professor de educação de ensino fundamental. Você tem determinado conteúdo ali, né, para ser abordado. Daria para fazer de outra forma, sem ser na folha, sem ser no livro didático? Daria para partir da vivência, da experiência, para depois ir para o registro? Então, isso é uma forma da gente também ir desemparedando o nosso pensamento, o nosso fazer pedagógico. É pensar na experiência antes do registro.
né? Porque isso traz memórias, né, para a criança, memórias felizes e não apenas a questão, né, formal ali de obter o conhecimento, né? Um outro ponto importante é a relação que vai ser estabelecida, né? Por que as crianças são tão atraídas pela natureza? Eles podem estar muito envolvidos fazendo alguma coisa ali, se passa um inseto, se eles observam uma minhoca, uma formiga, né, um pássaro diferente, passou uma borboleta, a atenção da turma vai toda para isso, né? As crianças naturalmente têm esse interesse, né? De o que acontece se eu apertar essa frutinha, né? Quantas sementes tem? A gente ultimamente tem usado muito o termo da biofilia, que é um termo que tem relação exatamente com isso, né? Da vida, né? Dessa necessidade que a gente tem dessa vida natural, né? Todos nós temos, mas as crianças ainda conseguem manter isso do que a gente que já tá mais no campo mental. Pode reparar, né? Se você convive com crianças menores, por exemplo, elas veem uma poça de água, elas querem colocar a mão. Elas veem terra, elas querem manipular. Elas veem flores, folhas, elas querem tocar, né? Quando elas veem insetos, elas querem observar. Então, isso tudo é a relação que elas têm muito próxima da natureza, né? E como que a gente pode aproveitar essa sensibilidade natural que eles têm para, de alguma forma, manter isso e formá-los para continuar sendo assim e tendo também conhecimentos que foram construídos historicamente, cientificamente construídos a partir dessas vivências, dessas relações que são estabelecidas, né? A escola que a gente vivencia, na sua grande maioria, há o predomínio da questão mental, né? De achar que a mente é importante, de que a memória é importante, de que o aprender acontece apenas aqui, né? E por isso a necessidade do registro, da repetição, né? Para que se aprenda, né? E só que as crianças, né? Eles, não só as crianças, né? Todos nós, a gente aprende com o corpo inteiro, né? Muitas vezes a gente aprende primeiro com o corpo e depois com a mente, né? Às vezes vem primeiro o toque, a experiência sensorial, e aí depois vem essa estruturação no plano mental, né? E com as crianças também, né? Então, quando você pensa num bebê que está sendo colocado na grama pela primeira vez, todo o aprendizado dele vai vir a partir do toque, né? Quando a pele dele tocar a grama, ele vai ter sensações, ele vai ver texturas, temperaturas, a experiência visual. Então, tudo isso vai vir primeiro. E depois o cérebro vai elaborando, né? O que é aquilo, né? Como nomeia isso? Como eu me sinto em relação a isso, né? O sentimento. Então, tudo isso é elaborado junto, né? O corpo e a mente juntos. Quando a gente está pensando, por exemplo, na questão do equilíbrio, né? Quando a criança vai escalar uma árvore, né? Vai andar sobre tocos, né? Vai fazer essas brincadeiras, vai andar num terreno mais desnivelado. Esse equilíbrio, essa força que ela vai ter que desenvolver, que ela vai ter que colocar ali no corpo, tudo isso depois reflete, né? Na questão da escrita, na questão da organização, em vários contextos que vem do mental para o registro, mas que ele também começa no corpo. E estar na natureza, estar em espaços amplos, estar em espaços que provocam essas experiências, contribui também para a aprendizado, né? Para esse desenvolvimento cognitivo. Então, se a gente for pensar nesse sentido, aquela criança que tem dificuldade de aprendizagem, será que muitas vezes ela precisa de mais atividades ou ela precisa de mais experiências, de mais vivências? Talvez está faltando corpo, talvez está faltando essa relação
com a natureza, esse pertencimento com a natureza, para vir depois esse outro aprendizado mais sistematizado, né? E por falar em corpo, acho que aqui é um momento importante, né, da gente reforçar que o corpo, ele é um território, ele é o primeiro território que a gente conhece, né? O bebê vai se conhecer primeiro, né? Vai descobrir as mãos, vai descobrir os pezinhos, vai fazer dele o brinquedo, as brincadeiras, e a partir dele é que vai estabelecer relação com o mundo. E esse corpo não pode ser ignorado, né? E o corpo, muitas vezes, dentro da escola, ele tende a ser controlado, né? Então, a própria forma como as salas são organizadas, o tipo de mobiliário, né, que existe ali, andar em fila, muitas vezes, muitas horas sentados, né, significa o quê? Que você está privilegiando o mental e excluindo o corpo desse contexto de aprendizagem. E o desemparedamento também está aí, né? Desemparedar esse corpo também é importante. E a criança vai te mostrar isso, né? Às vezes aquela criança mais inquieta, aquela criança que tem dificuldade, o corpo dela precisa dessa liberdade, precisa desse movimento. E se ele é excluído desse processo, muitas vezes ela vai ter muito mais trabalho em relação ao comportamento, à questão do corpo, do que em relação cognitiva, por exemplo, né? E a gente precisa rever, né, essas nossas práticas, esses nossos espaços. Se a gente tem a intenção, né, de ter uma prática mais coerente com a infância, com a sociedade que a gente quer no futuro, a gente precisa rever um pouquinho dessas práticas. Vamos pensar, por exemplo, quando a criança está na natureza, né? Que tipo de aprendizado ela pode ter ali também, né? Então, quando ela tá brincando com pedras, por exemplo, ela vai aprender sobre peso, sobre textura, né? Muitas vezes sobre empilhar, né? Quando a gente está sobre um terreno irregular, né? Como eu falei, né? Ela vai aprender sobre essa questão do equilíbrio, ela vai aprender sobre, ela vai ter que criar estratégias para chegar aonde ela quer chegar, ou sobre velocidade, quantidades, né? A importância dessa relação, porque muitas vezes eu vou precisar do outro para conseguir chegar no objetivo que eu queria e ajudá-lo a chegar também, né? Quando eles têm contato com os elementos da natureza, né? Também muitas possibilidades surgem, até por conta da imaginação, né? Da criatividade, porque muitas vezes a criatividade, né? Entender as coisas pelo contexto faz muita diferença, né? Mesmo que eu não saiba nomear aquilo, né? Muitas vezes aquela vivência, ela é matemática, ela é um raciocínio lógico, ela é uma observação científica, mesmo que a criança não saiba nomear aquilo, né? Mas lá na frente, quando ela tiver acesso a esse conhecimento já mais sistematizado, se ela teve a experiência, ela vai fazer, então era isso, eu entendo disso, porque ela já viveu, ela já conhece, ela tem propriedade sobre aquilo a partir da vivência, da experiência, mesmo que ela não saiba nomear. No momento certo, ela vai conseguir, né? E eu acho que a questão do tempo também é algo que a gente pode trazer aqui, né? Repensar o tempo. Porque muitas vezes a criança está nesse momento, né, ali de descoberta, de envolvimento, de construção, de observação, e a gente precisa tirá-la daquela situação para fazer uma outra coisa que é necessária dentro da organização. Então, quando a gente mostra para as crianças também, e quando a gente vivencia, né, essa possibilidade de observar o tempo da natureza é outro, né? O tempo que uma lagarta vai virar borboleta, o tempo das estações, o tempo de uma árvore, né? Então, quando você observa uma árvore, né, o processo que ela vai passar ali dentro do ano. Primeiro,
folhas muito verdes, depois amareladas, marrom, ela cai, fica sem folha, né? Passa um período assim, depois vão surgir novas folhas, as flores, os frutos muitas vezes. Então, toda essa observação, a gente está aprendendo uma outra lógica sobre o tempo, né? Uma outra visão de tempo, uma outra possibilidade de tempo, né? E como que a gente mede outros tempos? Qual é o tempo da natureza? São muitos tempos, né? O tempo de um ser vivo é diferente do tempo de uma rocha, né? O tempo das estações é diferente do tempo de um inseto, né? Então, ter essa percepção, essa sensibilidade também nos modifica, né? Também faz a gente enxergar outras possibilidades de ser, de viver e de conviver, né? E aí a gente passa por uma questão também que o desemparedamento, ele também pode ter uma concepção por detrás, até uma questão política, né? No sentido de políticas públicas. Porque a gente tá falando isso, mas na minha escola a gente não tem nenhum espaço verde. O entorno da minha escola, eu não consigo ir pra rua, não tem um parquinho, não tem uma pracinha. Então você percebe que outros fatores também precisariam, outros setores precisariam estar envolvidos, né? Questão da saúde, questão social, questão do urbano, enfim, várias políticas públicas também precisam estar envolvidas nessa intenção de desemparedar as infâncias. Porque realmente a gente precisa de vários contextos para que isso aconteça. Mas é possível começar com aquilo que a gente tem, né? Sempre há uma possibilidade, porque nós somos natureza, né? A água está dentro da gente, o ar está dentro da gente. Sempre tem essa possibilidade, né? É só a gente refinar um pouco o nosso olhar, né? Sensibilizar um pouco esse olhar, né? Nós fomos, talvez, construindo essa educação mais colonial, né? Mais controladora, por conta de todo o nosso histórico, né? De construção desse Brasil que a gente vive hoje. Mas e se a gente sonhar um Brasil diferente? E se a gente sonhar uma educação diferente? Né? A gente precisa começar pelas crianças, né? Para que eles possam ter outras vivências, outras visões de mundo, para que eles possam se reconhecer enquanto natureza, né? Não somos nós, humanidade, e a natureza lá. Nós somos um todo, né? E a partir do momento que a gente tem consciência sobre isso, a partir do momento que a gente tem essa sensação de pertencimento, tudo muda. E aí as nossas escolhas mudam, as nossas concepções mudam, as nossas relações mudam. E para as crianças isso só traz benefícios, né? E a gente pode também se inspirar em quem já vem fazendo isso, quem já fazia e quem mantém fazendo isso, que são os povos indígenas, né? Cada um, dentro da sua cultura, dentro da sua cosmovisão, vai tratar a infância, as crianças, com diferenças ali, mas há algo em comum, que é esse respeito pela natureza, esse respeito pela vida, respeito por quem veio antes, esse compromisso com o bem viver, né? E dentro dessa cosmovisão, somos todos parte da mesma comunidade, né? Seres vivos, independente se você é um humano, se você é um inseto, se você é uma árvore, né? Fazemos parte do todo, né? Somos uma comunidade, né? Então, será que a nossa escola, ela reproduz essa lógica da comunidade ou ela separa em diferentes caixinhas, em diferentes campos, e as coisas não se conversam, né? A natureza é algo que nós pertencemos ou ela está afastada de nós, né? Porque só é possível cuidar daquilo que a gente tem um vínculo. E para isso, a gente precisa de pertencimento. A gente precisa se reconhecer enquanto parte. Porque assim como a gente tem o autocuidado com o nosso corpo, a gente também vai ter esse cuidado com a extensão dele, que é essa natureza, né? Que está do lado de fora. Que está em nós, mas que também está do lado de fora.
E, por fim, refletir sobre esse ensinamento que vem, né, de estar lá fora, de estar na natureza. Então, quando a criança tem contato com o vento, né, que tipo de ensinamentos vem do vento, né? Tanto ensinamentos a partir da vivência, do sensorial, quanto científicos, né? De que forma eu posso aprender com o vento? De que forma eu posso aprender a partir da observação dessa natureza? De que forma eu posso depois sistematizar esse conhecimento que veio a partir da observação, né? Os ciclos, né? O que eu posso aprender desses ciclos? Então, sem essa ideia de que o professor é o detentor desse conhecimento que foi produzido. O conhecimento também está ali fora. O conhecimento também está na natureza, né? E ele está disponível, desde que a gente esteja lá, de que a gente tenha tempo, de que a gente tenha esse olhar, essa possibilidade. E se tratando das crianças, eles só precisam dessa possibilidade, estar lá. E por fim, eu gostaria de trazer essa reflexão que a gente viu no começo, né? Qual foi essa lembrança que você teve em relação à criança que você foi? E quais serão as lembranças que as nossas crianças vão levar dessa fase tão curta da vida? De que eles ficaram em frente a telas, sozinhos, dentro de um quarto, né? Então, qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? E por fim, se nós estamos defendendo esse desemparedamento, não é só estar lá fora, né? Mas é também ter tempo, compreender a infância, compreender essa criança, essa necessidade de vida, de corpo, de alegria que eles têm, né? E respeitar isso e considerar isso nas nossas escolhas. E por fim, eu gostaria aqui de trazer uma última pergunta, que é, né? Quando as crianças que estão passando por nós, dentro das nossas unidades de ensino, quando elas lembrarem dessa fase da infância, né? Que tipo de memórias elas vão ter para contar? E o que a gente está fazendo para que sejam memórias felizes, memórias alegres, memórias sensoriais, positivas, né? É uma responsabilidade que a gente tem em relação com o que eles são agora, com relação ao que eles vão ser no futuro, com a natureza, com a nossa permanência aqui no planeta. Nós vivemos uma crise climática e a educação ambiental, a educação para as mudanças climáticas, ela é necessária. Só que é impossível você ensinar sobre meio ambiente estando dentro de uma sala de aula, né? É preciso estar nesse ambiente para que você de fato entenda o que você está defendendo, o que precisa ser preservado, né? E por fim, eu gostaria de encerrar com um pensamento da Léa Tiriba, que é quem trouxe esse termo desemparedamento pra gente, desde a sua tese do mestrado, falando sobre essas concepções de infância, sobre esse termo. E aí ela traz aqui uma reflexão final pra gente sobre a nossa situação enquanto educadores. Porque se nas salas a situação de emparedamento é assegurada graças à imposição de mecanismos de controle que valorizam comportamentos e valores individualistas e competitivos, nos pátios as crianças poderão exercitar a democracia necessária às sociedades sustentáveis e democráticas, em conexão com a natureza, livres em sua movimentação, potentes na alegria de ser, de brincar, criar e revolucionar. É desses seres que o mundo necessita. Então, que nós possamos contribuir, que nós possamos ser e que nós possamos contribuir para que as crianças de hoje possam ser esses seres humanos que o nosso mundo necessita. Eu agradeço por ter chegado até aqui comigo, agradeço por ter compartilhado esse momento, espero ter contribuído de alguma forma. Reflita, olhe para a sua prática e tente fazer as mudanças necessárias para que a sua sala de aula, para que o seu fazer pedagógico seja um fazer pedagógico mais feliz para você e para quem passa por você. Muito obrigada, espero que tenham um ótimo evento.